Fala galera, então chegamos a esse último episódio, o series finale de The Handmaid's Tale chegou nesse momento e eu vou ser bem sincero assim, acabei de assistir o episódio e tô com um sentimento bem misto em relação à maneira como a série escolheu terminar. Porque assim, vamos até dividir em dois pontos, tá, esse final aqui. O episódio 9, ele é realmente um episódio que provoca uma tensão do início ao fim. Ele é um episódio, talvez o mais intenso, né, que a gente teve em The Handmaid's Tale ali nas suas 40 e poucos, 50 minutos que teve de duração ali. Eu até coloquei, né, esse título ali na crítica do nono episódio. Então ele chega muito num clímax, assim, de ação. Um clímax de muitas reviravoltas acontecendo, muitos eventos acontecendo e se concretizando em um episódio. Aí tem, obviamente, uma grande expectativa para a maneira como que eles vão escolher encerrar a série. Cara, esse final, por que eu tô com um sentimento tão misto, tá? Porque a gente tem já uma passagem de tempo ali já bem clara, onde a gente entende que a rebelião realmente aconteceu, não uma rebelião definitiva para que derrube o regime de Gilead, né, bem localizado onde está o regime de Gilead, e nesse onde está, a Hannah está localizada também, e assim ela vai permanecer por causa da spin-off, por causa de Os Testamentos. E a partir desse momento que já tem a passagem de tempo, tu meio que estabelece algo que eu queria muito ter assistido. Algo que não tivesse apenas colocado em flashes, em reações da June, que era, cara, a consequência emocional do que a gente assistiu nos últimos momentos do nono episódio. Isso que eu queria começar o episódio vendo. E ter também algum mais dessa rebelião, da retomada toda de Boston. E, pô, o quanto que nessa semana eu autorizei sobre quem que vai, né, ou na verdade quem iria, né, assumir o controle de Gilead ali para ter esse contra-ataque em relação à rebelião. Uma linha, uma linha definiu que Gilead permaneceu sem comando e, ao mesmo tempo, permanecer sem comando foi a derrocada de Gilead e o avanço todo do exército ali americano para ir retomando, né, as cidades e várias cidades ao redor ali dos Estados Unidos. E a gente não viu nada disso acontecer. Então, nem aquela questão toda, pô, vai se encontrar o conselho lá em Washington e esse conselho daqui a pouco poderia ser, inclusive, o pai do próprio comandante Bell, poderia ser, né, essa linha de frente ali de tomar o rosto do antagonismo de Gilead contra toda a rebelião, tudo mais, contra o Mayday, algo que pudesse realmente ter esse contra-ataque. Isso não aconteceu. Então, eu acho que a série nesse último episódio, ela perde já de princípio essas situações ali para conseguir ter algo que fosse uma continuidade, né, ao mesmo tempo, cara, mostrar a consequência emocional dos eventos ali. E ao mesmo tempo ter uma continuidade dessa parte de thriller da série. Porque é o que foi realmente provocado da questão da rebelião para essa última temporada. Então a gente vê pontos bem específicos da rebelião acontecendo e a gente não vê, talvez, algo definidor dela. A gente apenas entende, através daquela passagem de tempo, que as coisas já estão resolvidas, tirando algumas localidades ali onde Gilead consegue permanecer ali com, né, ainda um domínio sobre alguns territórios existentes dentro dos Estados Unidos. E é isso, o regime ele continua vivo em alguns locais. Aí é apenas comentado em relação a esse alto comando de Gilead em relação ao Mackenzie, que se torna ali um comandante muito importante dentro dessa nova estrutura de Gilead, e segue. E eu acho que eu queria ter visto mais. Esse momento já desse último episódio eu fiquei bastante surpreso, para dizer assim, ó, bem sinceramente, eu fiquei bastante surpreso dessa escolha, porque a partir daquele momento ficou claro para mim que esse episódio final ele seria um episódio extremamente emocional, apenas com essas colocações dos personagens em pontos ali que a gente entendesse que a partir dali seria sim a sua conclusão. E a série ela não iria nesse último episódio dar algum passo além. Ela iria sim ficar focada nessa questão toda emocional
e trazendo algumas situações pra gente também que remetiam, obviamente, à primeira temporada. E talvez o princípio de tudo é quando tu vê dois personagens ali repetindo uma mesma situação para a tua personagem principal sobre escrever sobre sua trajetória. Aquilo ali resume completamente essa questão emocional, onde se culmina com a tua personagem principal entrando no local que é o resumo de todo esse sentimento existente para ela, obviamente, mas para nós fãs que acompanhamos essa personagem há tanto tempo. Voltar para casa onde tudo realmente aconteceu, onde foi a origem de tudo. Não necessariamente a origem, né, do regime para a separação da família, mas o início dela quanto Aya. E até assim, eu não sei se o que está falado pela June naqueles últimos momentos ali com o gravador, dentro do seu antigo quarto, realmente não é o começo do livro. Eu acredito que seja, tá? Pela maneira como está descrito por ela ali. Para mim é muito o começo do livro. Então, pô, para quem leu, né, o romance original do conto da Aya, coloca ali nos comentários, galera. Peço muito que coloque assim para ter essa certeza também, se exatamente aquelas palavras colocadas ali pela June realmente são o começo, né, do livro do conto da Aya. E eu entendo muito tu ter essa escolha de entrar nessa parte emocional pra série. O problema é que tu não consegue resolver as coisas definitivamente, porque tu tem uma história que vai se seguir e tu tem a posição da June colocada nessa questão toda a seguir, né? Ela não teve que se esconder, ela não tá de volta para Alaska. Não, ela decide sim quebrar Gilead por completo, porque é a maneira como ela vê que esse regime realmente vai ter um fim definitivo. Porque nunca Gilead vai ter um fim definitivo. E ela conversa isso com a sua mãe, né? E deixa também claro que Gilead vai sempre voltar por elas, Gilead vai sempre voltar pelas filhas, pelos filhos. Gilead nunca vai deixar de estar ali como essa ameaça. Então, Gilead não pode ser derrotada. Gilead tem que ser, né, quebrada por completo. E ela permanecer nessa luta também, obviamente, a coloca ela em busca da Hannah. E essa vai ser toda a sequência de história que a gente vai ter. Porque até em relação aos testamentos, tá? A gente vai ter também algum tipo de mudança em relação ao que tem do material original, tá? O material base, em relação ao livro. Isso também já está claro, cara. Porque as escolhas feitas de final de série já refletem no que vai vir pela frente. Precisa ajustar algumas coisas ali. Olha que eu não preciso ter lido ou não ter lido os testamentos para já entender isso. Porque a questão do material base e a questão de uma adaptação é assim que funciona. E The Handmaid's Tale mostra que isso também, no que vai vir pela frente da história, também da posição da June, essas alterações elas vão acontecer. Mas a June, a gente sabe muito bem em que ponto que ela vai estar. E ela não vai aparecer necessariamente em Os Testamentos, mas ela vai estar aí presente, e obviamente que Elizabeth Moss vai voltar para interpretar a sua personagem, porque ela vai ser fundamental no que vem pela frente. Então, a gente teve, além desse todo aspecto emocional envolto da June, pô, eu tinha feito um vídeo ontem aqui sobre o último confronto que eu esperava da June com a Serena. Por causa de tantos momentos chaves importantes que a gente teve dessas duas personagens. A Serena, ela sempre foi co-protagonista de The Handmaid's Tale e a gente teve o perdão acontecendo. E aquela cena ali, logo no início do episódio, foi mais um momento de clareza para mim que o episódio ia tocar, especialmente nessa questão emocional. Não ia dar um passo além também. E por mais que eu tenha gostado da cena, porque as duas atrizes elas entregam, cara, muito e não adianta, tá? De acordo com a maneira como a série ela criou essa última jornada da Serena, era esse o caminho definitivo que tinha que ter para ela. Ela não tem país, ela não tem um lugar para ir, ela vai viver numa constante incerteza, mas ela vai estar junto com seu filho, que foi, como ela fala no final, tudo que ela sempre quis. E, e ela recebeu esse perdão todo da June, ao mesmo tempo que ela nunca vai deixar de sentir tudo que ela sentiu. Ela nunca vai deixar de ter toda a culpa por tudo que ela fez. E o quanto que aquele
último diálogo das duas ali, antes dela ir para esse exílio, que é praticamente isso que vai acontecer, ela deixa isso claro também, né? Então, de acordo com o que a série proporcionou também para a Serena nessa última parte de desenvolvimento dela, é algo que é coerente, mesmo entendendo que muitos fãs de The Handmaid's Tale gostariam sim que a Serena tivesse, cara, uma punição violenta, assim como, né, tanto foi falado dessa questão da polarização do que aconteceu com o Nick no último episódio, e se colocando, né, em paralelo o Nick e a Serena tendo esse arco de redenção e o Nick não, são escolhas que a série faz, e também feitas para que, né, a gente tenha essas sensações de final de série, inclusive de não entender, ou de revolta e tudo mais, mas é a maneira como a série criou, então isso já estava claro desde o início da temporada também, que a Serena iria para esse caminho quando eles mostraram e foram reforçando passo a passo que esse arco de redenção iria acontecer de alguma forma. Ele não acontece como, para mim, desde o episódio passado, tá, ficou mais claro, assim, no momento onde a Serena ia ficar bem plena e feliz. Mas ela tem ao seu lado aquilo que ela sempre quis, que é seu filho. E a culpa nunca vai deixar de estar junto com ela, onde quer que ela vá, até seu último dia, até seu último segundo. Mas o fim dela, para mim, também é um fim bem definidor. Eu não vejo a Serena voltando, sabe? Porque a importância dela dentro dessa história toda, ela se perde. Porque a última peça que ela poderia, né, fazer, ela fez. Ela é responsável também pela queda de Boston. Ou como ela mesma falou, ela foi, né, uma peça-chave para a queda de Boston por 2 vezes. Primeiro para a entrada do regime e agora para a queda do regime na cidade. Então, não tem mais um espaço para que a Serena apareça com importância dentro da história, porque ela não é ninguém para Gilead e ela não é ninguém para os Estados Unidos. Ela é simplesmente alguém que está ali, né, uma qualquer, como ela mesma coloca ali. E esse é o final. E esse é o final dela. É um final completamente no exílio, e para mim até, de acordo com o que está colocando no livro, do final dela ser mais ambíguo, né, não ter algo definido, é um final, cara, que é condizente, repetindo, com o que foi criado para ela. Mas a respeito, tá, dessa última cena das duas, não tinha mais o que tirar dessa relação. A relação da Juni com a Serena, ela teve um ápice para mim na 4ª temporada, quando a Juni devolve para Serena e a Serena aos pés da Juni, de joelhos no chão, e a Juni se aproxima, segura aqui o rosto da Serena e devolve o Do You Understand Me, que a Serena fez para Juni lá na 1ª temporada. Ali foi o ápice da relação. As coisas que vieram desde lá sempre já foram para esse caminho para que acontecesse esse último momento aqui. Tudo que a Juni também foi fazendo para Serena foi também criando que esse momento aqui existisse. Ou seja, o ápice da relação das duas, essa vingança toda também que a Juni queria, né? E obviamente tinha que ter contra a Serena, ele tem aquele ápice todo na 4ª temporada, naquele momento, quando a Serena estava lá presa no Canadá, e a Juni vai visitar ela e tem a devolução do You Understand. É lá o ápice. Então, é um último momento que tem entre as duas e é muito forte nessa questão emocional. Assim como a questão da Janine, cara. A Janine, ela tem o seu final feliz representado junto com a Angela. Já que o episódio estava tanto nessa questão emocional, essa questão toda da Janine, putz, cara, eu queria que tivesse sido melhor aproveitado. Melhor aproveitado. Né? Ela estava presa ainda pelo regime, daí ela, no momento que ela é solta, já tem a Naomi dando ali a Angela para ela e se fecha ali. Se fecha ali. É um momento que tem de sorriso, é o abraço e, putz, cara, toda a construção que a série mesmo fez para ter esse momento tão importante e glorioso, que representa sim um reencontro entre mãe e filha, como não se pode acontecer da Juni com a Hannah, por causa, né, a obviedade que a gente vai ter a sequência da história em Os Testamentos,
esse momento que é tão emocional, que é tão importante, a série não consegue aproveitar pra mim a pleno num episódio que é extremamente emocional. E isso eu não consigo entender, porque a Janine representa muito os sentimentos da Juni também, muito. E representa muito um final feliz que a Juni não consegue ter nesse momento também. E a série, dentro de um episódio emocional, não consegue fazer isso acontecer de uma maneira a pleno, a pleno. Não consegue usar um momento de reencontro entre mãe e filha definitivo, de felicidade, usar essa pleno. É num momento breve do episódio ali. Breve, 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 breve. E o quanto que a gente acompanhou a Janine, o quanto que a gente viu ela sofrer, e o quanto que ela também merecia esse momento, mas que esse momento tivesse mais importância dentro desse episódio todo. Porque ele tá muito focado na June, e isso não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Só que como a gente viu a série por tanto tempo e acompanhou tantos personagens por tanto tempo, e esses personagens tendo também uma aproximação nossa em relação, né, a gente se importar com eles, cara, tinha que ter aproveitado melhor esse momento da Janine ali. Porque se a gente for considerar a relação, pô, o Luke com a Juni, se a gente for voltar alguns episódios atrás, e se a gente for voltar até a primeira metade dessa última temporada aqui, a relação deles não tinha como ter algo diferente do que tem também. Essa promessa do amanhã. Porque a relação deles, de marido e mulher, acabou, né? E o quanto que eu acho que a série, nesse último momento também, apenas coloca algo mais funcional entre eles, porque também eu não consigo ver algo mais do que uma questão de carinho, de respeito e, obviamente, desse desejo com motivação clara, forte, de conseguir, em algum momento, estar de volta com a sua filha e, depois de estar de volta com a sua filha, aí ver o que pode acontecer ou não nessa relação ali. Mas não tem algo a mais, entendeu? Não existe mais algo mais. E acho que essa última temporada ela consegue até deixar isso bem desenvolvido. Ela consegue. Nos momentos que tem dos dois, ela consegue. Então, nesse momento, ter algo apenas mais funcional entre eles também tá. Talvez essa parte eu tenha gostado bastante. De algo da Juni com alguém. A questão da Juni com a Serena, a questão da Juni com a Janine, a questão da Juni com o Luke. Talvez pra mim essa questão do Luke tenha ficado mais fechada na situação. É o famoso até um dia. O Luke vai fazer o que ele tem que fazer, a Juni vai fazer o que ele tem que fazer. Quando eles tiverem realmente o reencontro junto com a Hannah, aí as coisas vão poder ter um outro caminho. Ou não. Ou não. Mas tá bem encerrada essa questão toda entre eles ali. E, pô, a Emily ter voltado é um, pô, é um momento bem fanservice. É óbvio que é legal ter a Emily ali com a resposta do que aconteceu com ela esse tempo todo. A gente sabe que tem muito da questão da atriz, né, não ter continuado em Handmaid's Tale, para a personagem simplesmente ter desaparecido. Ela volta e volta num momento ali que é bem, sabe, importante para ter a questão do muro também representado, a questão do que está escrito no muro por todas as mulheres também. É um fanservice, é uma explicação, tu preenche ali algo que tinha ficado completamente aberto na série. E a Emily, cara, é um personagem extremamente importante no começo de tudo. Então, pra mim é muito Elizabeth Moss ter convencido ela a ter voltado. É muito a Elizabeth Moss ter conseguido esse feito de trazer ela de volta, pelo menos para participar desse episódio final e ter esse encerramento ali da personagem e também a importância que ela teve para Juni por tanto e tanto tempo. E é uma parte legal, mas ao mesmo tempo, é claro que para a série teria sido melhor ter continuado com a presença da Emily ali como contadora de história. Era óbvio, óbvio que sim. Eu até acho estranho, assim, a Moira não ter tido mais, sabe, importância até nesse último episódio aqui, por tudo que ela tem também, né, de importância junto com a Juni, assim como a Emily e tudo mais. E ela tá muito mencionada na questão ali do Luke, quando fala em relação a Moira, mas também tem uma participação maior, talvez nesse sonho todo que a Juni teve, que reúne, aí sim,
já falando de fanservice, que ruim, cara, todas as personagens ali de volta num momento feliz, como se tivesse realmente essa questão, né, da imaginação da Juni funcionando se Gilead não tivesse acontecido. Se as coisas tivessem sido completamente diferentes. Se a vida tivesse continuado um rumo teoricamente normal. E ali também novamente, é o episódio emocional funcionando, é um momento que junta, né, numa questão toda de fanservice, nesse pensamento utópico. A palavra utópica, cara, pra quem acompanhou as críticas aqui no canal, ela tinha que aparecer também nesse último episódio, não tem como ser diferente. Então é um sonho, um pensamento todo utópico dali que a Juni tem, e é a participação que a gente tem na Moira, mas ao mesmo tempo é algo que simboliza muito, muito, muito o que está acontecendo com a Juni. Mas para fechar essa crítica, galera, ele é um episódio para mim muito mais agridoce para um final de série do que eu imaginava que seria. Eu achei que ele seria, né, a Elizabeth Moss inclusive falou, né, que esse episódio seria extremamente emocional. Cara, e foi. Ela não mentiu, foi um episódio extremamente emocional. Ele pega muito em algumas questões, que a gente vai novamente tendo flashes de tudo que aconteceu nessa história toda que a gente viu, que a gente acompanhou. Mas, não sei, esse meu sentimento agridoce é muito que eu queria que algo mais também tivesse acontecido e não a passagem de tempo tivesse já resumido e resolvido muita coisa dentro já daquele primeiro minuto que a gente teve desse episódio aqui final. E The Handmaid's Tale chegou ao final, cara, é bizarro isso, chegou ao final. Eu vou fazer ainda o vídeo de veredito, tá, da temporada e obviamente que da série por completo, o vídeo saiu hoje ainda, e quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse último episódio. Ainda tô com esse sentimento, cara, né, de ter encerrado essa série depois de tanto tempo, e foi muito massa acompanhar essa história completa, história que é... The Handmaid's Tale marcou muito, principalmente quando a gente vê muitas outras propriedades da cultura pop, seja séries, seja filmes, copiando o estilo que The Handmaid's Tale impôs na sua primeira temporada, e a quantidade de cenas marcantes e situações que aconteceram nessa série que a gente vai lembrar, cara, para sempre dessa história aqui, que é uma história muito forte, e que, para encerrar, quanto que eu queria que esse episódio final ele conseguisse ter um algo mais do que um episódio emocional. Galera, coloca nos comentários, não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.